5 pessoas são presas no Amazonas e em mais 4 estados por participação na venda ilegal de ouro. O esquema envolve mais de 20 milhões de reais. Operação Eldorado. O Ministério Público investiga desvio de mais de 11 milhões de reais da Prefeitura de Nova Olinda do Norte. Adolescente de 14 anos que sobreviveu à raiva humana começa a reabilitação. E ainda, tecnologia a favor do meio ambiente. Você vai conhecer o aplicativo de celular que ajuda e incentiva a coleta seletiva de lixo. É agora, no A Crítica na TV. Olá, muito boa noite para você. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados de prisão aqui no Amazonas e em mais 4 estados. 5 pessoas foram presas, suspeitas de participarem de um esquema de comércio ilegal de ouro, que arrecadou mais de 20 milhões de reais. Segundo as investigações, os criminosos se aproveitavam de benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus. Ainda era madrugada quando as equipes saíram para cumprir os mandados. Os agentes fizeram buscas na empresa Ciala do Amazonas e no escritório de contabilidade Braconte. Uma pessoa identificada como Eduardo da Cruz foi presa e levada à Superintendência da Polícia Federal. Também foram cumpridos mandados em Roraima, Rondônia, Minas Gerais e São Paulo. As investigações começaram 2 anos atrás. A operação ela teve início com uma ação de fiscalização da Receita Federal. A Receita Federal nos procurou porque havia indício de fraude. Foi uma remessa de ouro de uma empresa de Minas Gerais para o Amazonas. E, para nossa surpresa, quando foi submetida à perícia criminal, a gente percebeu que não se tratava de ouro, mas de uma prata banhada de ouro ali para simular a movimentação de ouro. Para justificar a venda de uma certa quantidade de ouro, as empresas precisam antes comprovar como esse metal foi adquirido. E é nessa hora que, segundo as investigações, elas utilizaram prata banhada a ouro para driblar a fiscalização. Depois de receber o aval das instituições de controle, a mercadoria era substituída por ouro extraído de garimpos. A polícia acredita que em 4 anos o grupo vendeu mais de 20 milhões de reais em ouro ilegal. As investigações apontam ainda que os criminosos se aproveitaram de benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus, simulando o beneficiamento do ouro em empresas do polo industrial. Esse prejuízo é o cálculo referente ao valor do ouro que foi ilicitamente inserido no mercado, né? Então, o minério ele é de propriedade da União Federal, todo minério. E para você explorá-lo deve haver uma autorização, né, antigamente deferida pelo DNPM, hoje pela Agência Nacional de Mineração. Então, só o que foi ilicitamente inserido no mercado, sem a autorização da União, seriam mais ou menos esses 20 milhões, né, ou mais. O estado tem o 2º maior garimpo ilegal do Brasil, o Garimpo do Juma, localizado em Apuí, a 408 quilômetros de Manaus. Um crime que, segundo o Ministério Público Federal, envolve ribeirinhos, empresários e até autoridades. Ficou muito evidenciado isso e foi objeto da ação civil pública do Ministério Público Federal. Em 2017, no início de 2017, foi constituída uma cooperativa de garimpeiros foi fomentada pelo governo do estado do Amazonas à época e pela diretoria-geral do DNPM. E fraudes de mais de 11 milhões de reais no município de Nova Olinda do Norte são investigadas na Operação Eldorado, deflagrada hoje. Ninguém foi preso porque o inquérito ainda não foi concluído. Mas, de acordo com o Ministério Público do Estado, o esquema criminoso envolve o ex-prefeito da cidade, funcionários públicos e mais 5 empresas de fachada que pertencem ao mesmo dono. Foram 8 mandados de busca e apreensão cumpridos nesta terça-feira. Um deles neste condomínio na zona centro-sul de Manaus. Aqui a polícia encontrou um carro de luxo e uma moto.
Mas o objetivo era recolher documentos que comprovassem as fraudes em Nova Olinda do Norte. Durante a investigação, foi identificado que parte do dinheiro desviado, R$ 121 mil, serviu para o pagamento de propina a funcionários públicos e responsáveis pela comissão de licitação do município. Nesta casa, foram encontradas listas com valores que podem ter sido desviados da prefeitura, confirmando as denúncias de corrupção ativa e passiva. Os arquivos vão ajudar a concluir a investigação que começou no ano passado e vão determinar também o papel de cada um dos envolvidos no esquema criminoso. De acordo com o Ministério Público do Estado do Amazonas, a Operação Eldorado investiga 14 pessoas e 5 empresas. Essas empresas pertenceriam ao mesmo sócio e teriam fechado contratos e alguns convênios com a Prefeitura de Nova Olinda do Norte, arrecadando mais de 11 milhões de reais do município durante o período da investigação. O desvio ocorreu entre os anos de 2013 e 2016, durante a administração do ex-prefeito de Nova Olinda, Joseias Lopes da Silva. O esquema também contou com o envolvimento do ex-secretário de Finanças, o que aumenta para 16 o número de investigados. O Ministério Público afirma que mais de 5 milhões foram gastos sem comprovação por meio de nota fiscal. A fraude incluía a compra de materiais que nunca chegaram ao município e serviços que nunca foram executados. Uma das empresas vendeu, numa das notas, 1.000 pastas AZ Lombo Grosso para o município de Nova Olinda. Apesar de no mesmo período, ou seja, de 2013 a 2016, a empresa só ter adquirido 300 pastas. Então eu teria aí uma diferença de 700 pastas que podem não ter sido entregues. Ou que, se foram entregues, não entraram na contabilidade da empresa. Os responsáveis pela investigação afirmam ainda que a organização criminosa deve responder também por lavagem de dinheiro e peculato. 11 milhões em bens das empresas e dos suspeitos foram retidos pela Justiça na tentativa de minimizar o prejuízo para a administração pública. Pois antes de propor qualquer ação no Judiciário, o Ministério Público procura buscar todas as provas necessárias para que, em base a uma condenação, que nós temos certeza nesse caso, que ela ocorrerá em face do que nós já temos. Pela primeira vez, a Justiça Itinerante atendeu uma aldeia indígena. Desde ontem, índios Baimiris Atruaris vêm tendo acesso ao registro administrativo de nascimento indígena, o RANI e outros documentos. A ação vai até o dia 3 de março e envolve os tribunais de justiça do Amazonas, de Roraima e do Rio de Janeiro, além do apoio do governo do estado. 13 mototáxis e 2 picapes foram apreendidos em blitz da SMTU contra o transporte clandestino de passageiros e cargas. Os veículos foram para o parqueamento, os condutores autuados e vão ter de pagar mais de R$ 2.000 em multas. E atenção, estudantes! Termina amanhã o prazo para se inscrever no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Para se inscrever, o candidato deve fornecer o número de CPF, a data de nascimento e um e-mail válido no site do MEC, além de informar a renda familiar para comprovar que se encaixa nas exigências do programa. A primeira seleção sai dia 5 de março. E veja a seguir, único sobrevivente da queda de avião na semana passada é transferido para São Paulo. E ainda, o jovem de 14 anos que sobreviveu ao vírus da raiva vai passar por acompanhamento para tratar de sequelas. Agora em Manaus são 7h23, o A Crítica na TV volta já.